Olá, olá, gente amiga, espero que você esteja bem. Estamos com mais uma edição hoje muito especial e você vai entender por quê, com um convidado que tem história para contar. Senta que lá vem história, como diria o Marcelo Taz. O nosso convidado foi eleito vice-prefeito de Cascavel numa belíssima votação com o prefeito Renato Silva, mas já tinha uma experiência de bons votos na bagagem por conta de uma campanha anterior, quando quase se elegeu a deputado federal e teve uma excelente votação, por curiosidade, e ele vai falar disso, em quase todos os municípios do estado do Paraná. Partido novo, e ele é novo, mas com boa experiência, inclusive no exterior. Cientista político, Henrique Mecabô, o jovem vice-prefeito eleito de Cascavel, é o nosso convidado do podcast Estação de hoje e eu tenho certeza que além de acompanhar, você vai compartilhar também. Henrique, obrigado por atender o nosso convite, viu? Muito gentil. Obrigado, Beni, pela oportunidade, agradecer todo o time aqui do Hub One, é uma alegria estar aqui no Estação, falando direto com a população, me apresentando um pouco melhor. O Renato, cabeça de chapa, já era super conhecido, né? Eu ainda não era tão conhecido, acho que ajudei um pouquinho e, claro, em especial a partir de janeiro, quero ajudar cada vez mais nossa cidade. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouco na tua história, mas uma frase me marcou quando eu li sobre uma visita de vocês à Associação Comercial e Industrial de Cascavel, que é uma associação sui generis, porque historicamente ela sempre pautou os grandes momentos da cidade. A ASIC é presente. E ao se referir aos empresários, você falou sobre estar sempre de portas abertas. Fala um pouco sobre isso, Mecabô, sobre essa visita e esse tipo de parceria, o quanto ela é fundamental. Olha, bem, eu acredito, numa linha mais geral, que é nosso papel, né, como eleitos, enfim, como servidores de carreira, nos entendermos de fato servidores, funcionários da população. Afinal de contas, as pessoas pagam o nosso salário e nós temos a missão de atender em especial quem mais precisa, com políticas públicas, né? Dar acesso à tecnologia, à inovação, enfim, amparar na saúde, no bem-estar, no lazer, em todas essas frentes. E, em especial, quando se fala da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, nós estamos falando das pessoas que mais pagam impostos como empresários, né? Não só eles, mas porque eles também permitem, como empresários, seus funcionários tenham sua renda, botem comida na mesa e também colaborem com impostos para o município. Sem essa ajuda, né? Verdadeiramente, sem essa disposição deles de empreenderem num cenário cada vez mais adverso a nível de Brasil, seria impossível nós, no poder público, entregarmos serviço público de qualidade e ajudarmos quem mais precisa. Então, com esse entendimento, eu acho que é obrigação do gestor público municipal, dos gestores, pensando em todo o time de secretariado, né, diretores, enfim, estarem de fato de portas abertas para ouvir o empresário, ouvir o cidadão de maneira mais ampla, mas em especial esse empresário que está agrupando as demandas que vêm dos seus funcionários, que está entendendo as deficiências que a cidade tem, né, para se locomover de um ponto a outro, que está entendendo as dificuldades que a cidade tem de tirar a riqueza que nós produzimos aqui e levar para o resto do país. Cascavel tem essa vocação produtiva fenomenal, né, e às vezes ainda pouco explorada em algumas áreas, né, e a inovação vem inclusive para catalisar isso, mas o que é importante é que o papel do gestor público raramente é de ter todas as soluções por si próprio, na própria cabeça ou na ponta da língua. As soluções às vezes vêm de fora, as soluções às vezes vêm da população, do empresariado, que sentem os problemas mais no dia a dia, mais do que o próprio gestor, que às vezes fica encastelado na prefeitura, e nisso podem propor boas soluções. Nisso que eu acredito que é nossa obrigação como máquina pública estar sempre de portas abertas para ouvir boas ideias, filtrar essas ideias, saber priorizar, né, e atender às necessidades da população ao longo aí do mandato. Incluindo a MIC e outros segmentos de empreendedorismo, a minha pergunta tem a ver com avanços na desburocratização. Mecabô, Cascavel já avançou muito, mas eu me lembro com carinho sempre de uma frase de um ex-governador do norte do Brasil com quem eu trabalhei, assessorei, e ele dizia assim: meu filho, a burocracia humilha a gente. Isso, se ele era governador e falava isso, eu pensava, meu Deus, imagina lá na ponta, né? Como avançar para que esse portas abertas seja também desburocratizado, Henrique? Olha, às vezes os serviços públicos parecem até inacessíveis para as pessoas por essa barreira burocrática que existe até que elas possam acessá-los.
você pontuou que Cascavel já vai muito bem nessa frente. Sim. Nós temos uma gestão enxuta, temos uma gestão bastante digital, mas ainda há muito a ser feito, e há muito a ser feito também em termos de comunicação com a população, porque às vezes a população não entende de onde vem a barreira. Antes de me lançar candidato a deputado federal, eu voltei de fora do país e atuei numa startup aqui de Cascavel, fui sócio-diretor lá, e nós trabalhávamos exatamente vendendo software, vendendo programa de desburocratização e digitalização, automação do trabalho para prefeituras. Que legal. E era muito curioso, né, nesse trabalho na prova digital, que hoje é um case de sucesso, né, a nível nacional como startup, era muito curioso ver que quando nós comunicávamos com a população diretamente, a visão, às vezes, era de que o servidor queria impor aquela barreira. Porque o servidor público cria dificuldade, o servidor público não quer trabalhar. Que é um paradigma, né? É uma visão que a população tem. E quando nós íamos até a prefeitura apresentar a solução, aquilo era o sonho do servidor. Olha só. Ele vivia a vida na era digital. Usava um banco digital por aplicativo, assiste filmes, né, on demand ali no Netflix, enfim, HBO Plus. E ele não entendia por que chegava no trabalho e ele estava na Idade Medieval com uma pilha de papel, né? Um carimbo. Um carimbo ali na mesa dele. Ele também queria que o trabalho dele viesse para a era digital, fosse automatizado. E às vezes nem a população entendia isso. Ela via no servidor a grande barreira. Mas o servidor quer ter a sua produtividade potencializada, quer se sentir melhor no trabalho, quer ser mais produtivo. Ele é contribuinte e morador também. Né? Exato, ele também enfrenta as dificuldades de acesso ao poder público. E, inclusive, muitos servidores acabam realocados para funções que não são as funções de origem dele por causa dessa burocracia excessiva. E no que nós automatizamos, digitalizamos, implementamos inteligência artificial para triar processos, adiantar o andamento de processos, a gente libera esse servidor para fazer o que é a vocação verdadeira dele, perfeito, o que ele se formou para fazer. Então, foi muito especial conhecer esse contexto e confirmou para mim que, de fato, a tecnologia é o caminho para que nós tenhamos essas portas cada vez mais abertas. Porque ela libera tempo do servidor para melhor atender a população e ela libera tempo do gestor para melhor pensar as soluções para os problemas da cidade. Porque muitas vezes eu ouço, principalmente os políticos mais antigos, que a prefeitura, a máquina pública municipal é a tal da máquina de moer carne. Você vai entrar lá, você vai sair moído, você vai sair desgastado, em parte porque são tantas demandas, é uma agenda tão reativa, e veja a dificuldade que foi para nós marcarmos aqui a entrevista, que às vezes o gestor, o diretor, enfim, o secretário não tem tempo para pensar a solução daquele problema de mais longo prazo. Não consegue ser criativo, né? Fica correndo atrás de uma fila que a própria burocracia impõe. Então existe a via da digitalização e informatização, e daí, claro, nós precisamos implementar sistemas que possibilitem isso e educar a população para usar. Né, amparar a população, ensinar a população a viver nessa era digital. E, claro, existe também uma outra via de, às vezes, enxugar essas burocracias excessivas. Né? Liberar com mais facilidade licenças e alvarás para empreendimentos de menor risco. Inclusive, de novo, para desafogar o servidor que está lá na ponta com uma pilha de papel tremenda em cima da mesa. Sim. Né? E permitir que a população, acima de tudo, gere riqueza de maneira mais rápida. Porque quando nós falamos de tirar essa barreira burocrática do caminho, a burocracia tem uma razão para existir, né? Algumas salvaguardas de segurança, e acho que isso é necessário. Claro. Mas a burocracia em excesso, essa barreira burocrática, em geral, ela impede o acesso da população ao serviço público, e a população precisando, e impede também que os empreendedores, os corajosos, gerem novos empreendimentos, construam novos espaços, enfim. Isso tudo a gente não tenta desbloquear para ajudar o empreendedor. Nós fazemos isso porque ajudando o empreendedor nós estamos ajudando a cidade. Porque ele gera riqueza mais rápido, ele bota salário no bolso e comida na mesa de alguém com mais antecipação e, em especial, gera cada vez mais imposto para a cidade poder entregar mais serviço público para essa primeira ponta que está precisando de atenção na saúde, na educação, na assistência social. Eu acho que a redução de burocracias por meio de enxugar a burocracia excessiva, derrubar a legislação ociosa e, em especial, da informatização e digitalização é um grande caminho para desbloquear a geração de riqueza e colocar mais comida na mesa aqui na nossa cidade. E você entende, percebe, Henrique, que em algum momento você sempre vai precisar de
alguém ou algo para não entrar no automático, não entrar nessa roda viva? Porque é um alerta contínuo, né? Um sinal amarelo, né? Com certeza, com certeza. E ainda mais, às vezes as pessoas se preocupam, dentro do próprio time de servidores há uma preocupação, mas se digitalizar, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? As demandas, o próprio gestor talvez não vai ficar tão distante, né? Mais distante. Exato. Né? E as demandas são tantas no poder público que para o servidor eu acho que ele vai ter mais liberdade para fazer o que de fato gosta de fazer, que é insubstituível. Né? A gente pensa na saúde. Em vez de dedicar parte do pessoal para gerenciamento de fila, né, se a gente digitaliza, automatiza o processo, torna ele mais transparente, perfeito, como já vem avançando aqui, o servidor vai poder entregar a saúde de fato na ponta e não poder ficar lidando com burocracia. E ele também estará saudável. Né? Exato, mais saudável. E o gestor, né, às vezes se sente distanciado do processo, sente que está perdendo poder, mas na verdade, além de tudo com a tecnologia, ele passa a ter uma visualização de dados tão rica que ele vai ser um tomador de decisão muito melhor. Ele vai ter um panorama completo da secretaria pelo qual ele é responsável, da cidade como um todo, e isso facilita que cada vez mais a gente entregue o que as pessoas de fato precisam na ponta. Né? Eu acho que é um caminho sem volta, Cascavel já está trilhando esse caminho, né, de maneira pioneira, mas ainda há muito a ser feito e eu e o Renato vamos continuar fazendo a partir de janeiro. E quando foi ou como foi, Henrique, lá atrás, que você percebeu que era um caminho de vida para você? Porque tem um momento que a família se reúne com a gente bem jovenzinho e você vai falar o que quer ser quando crescer, né? Jogador de futebol, ator, atriz, médico, arquiteto, de advogado. A tua família é uma família muito unida, né? Uma característica, eu sou fã de vocês, tem vários deles que eu conheço e admiro. E certamente devem ter te questionado. Essa vocação surgiu como? Como é que isso também foi comunicado a eles, Henrique? Conta essa história pra gente. Olha, sendo sincero, de início a família quase que de maneira unânime foi contra a ideia. Imaginei. Quando eu era criança, meu pai lembra muito de que em alguma ocasião eu falei que queria ser político, mas não tinha nem 3 anos ainda. E que ali por volta dos 4, 5 anos eu fazia coleção de santinhos de políticos. Olha, cara. Até na chuva eu saía catar santinho. Que interessante. Mas foi um assunto que meio se apagou para mim. Enfim, passei pelo ensino médio, cheguei a estudar engenharia por 2 anos e meio, mas não gostei da prática de engenharia civil, né, nas visitas que fazia obras e tal. Eu gostava muito do ferramental matemático, mas queria aplicar problemas maiores, né, do que construção especificamente. E encontrei, de alguma maneira, na economia um caminho para isso, como ciência social aplicada, né? Para aplicar aquele ferramental matemático, quantitativo à solução de problemas sociais mais amplos. E nisso busquei uma bolsa para estudar no exterior, fui para fora do país, mas fui estudar economia acreditando que iria trabalhar no mercado financeiro, ganhar muito dinheiro, né? Foquei em finanças e daí fiz em paralelo algumas matérias de ciência política também. Eventualmente questionei um conselheiro acadêmico da universidade se ele achava que eu conseguiria fazer as 3 formações em paralelo: economia, finanças, né, por esse foco no mercado financeiro, e ciência política. Ciência política. Isso no Canadá ou nos Estados Unidos? No Canadá. Isso no Canadá, né, como aluno bolsista. E exatamente por causa da bolsa, ele me alertou que não fizesse isso. Porque ele falou, você tem que manter as notas muito altas como aluno estrangeiro para manter a tua bolsa. Eu tinha que estar sempre no top 5% de toda a universidade. Uau. Não era uma nota de corte seca, era A régua era mais acima. E a régua flutuava com base nos outros alunos. Eu tinha que estar nos 5% melhores. Se todo mundo fosse bem aquele ano, eu tinha que ir melhor ainda. Se todo mundo fosse pior, enfim. E ele falou, mas se você tem a dúvida, de fato, de que quer esse diploma, você pode pegar os livros, que é um monte de gente que já morreu faz tempo, né? Filosofia, ciência política. Você pode pegar e ler no seu tempo livre. Mas se você acha que quer o diploma, vai fazer sentido para uma experiência profissional. Vá trabalhar com isso nas suas férias para entender se você gosta de fato. E nisso eu apliquei para um estágio. Comecei, na verdade, a disparar um monte de e-mail para empresas de Brasília. E um escritório me convidou para ir trabalhar lá, acompanhando o congresso, desde que não fosse remunerado. Daí, felizmente, a universidade estrangeira lá do Canadá subsidiou a minha estadia, contanto que eu escrevesse um artigo sobre a experiência. E nisso eu conheci a política brasileira mais de perto. Estava lá em Brasília, diariamente no Congresso. E, inclusive, nos temas de inovação, me chocou bastante o despreparo de alguns dos nossos representantes para legislar sobre o tema. E eu fiquei provocado. Olha, eu acho que eu quero fazer política pública. Acho que é um caminho de tirar bloqueios para que mais riqueza seja gerada, né, pensando economicamente. E eu trabalhei com isso um tempo lá fora. Depois, né, eu voltei para o Canadá. Isso era o final do meu primeiro
primeiro ano de graduação. Eu voltei para tocar as 3 graduações em paralelo, emendei depois disso um mestrado em economia, e nisso tive uma experiência na ONU, Banco Central do Canadá. E o que me incomodou nessas experiências, apesar de serem super legais e financeiramente interessantes, é que eu não sentia que aqueles problemas eram meus. Certo. E ali eu bati o martelo. Falei, veja, eu aprendi lá em Brasília que eu gosto de problemas de política pública. E eu tô vendo aqui fora que tudo bem, o ferramental que eu tenho acadêmico ajuda a pensar soluções para esses problemas, mas que não faz sentido para mim resolver os problemas aqui fora do país. A política é outra e o público é outro. Exato. Em especial, esse era o problema. O público é outro. Eu sentia que aqueles problemas não eram meus. Foi... primeiro que os problemas lá são muito pequenos. Tem pobreza, mal tem inflação, tem pouca coisa a se combater, né? Em relação ao Brasil, que tem falta de saneamento básico, que tem uma burocracia excessiva, taxação muito alta. Falei, olha, o Brasil tem mais a ser transformado, independente disso. Os problemas do Brasil são meus. É o país, né? Exato. Daí eu bati o martelo que voltaria, voltei em meio à pandemia ali depois em 2020. Nisso que eu entrei mais nesse cenário de inovação com a startup, né, com a prova digital, mas entrei já pensando na startup como uma ferramenta de aprendizado sobre o setor público. Porque eu não queria chegar e eventualmente colocar meu nome para uma candidatura aberto muito facilmente ao ataque de que, tudo bem, ele estudou bastante, mas ele não conhece o setor público. Então, por meio da prova digital, como eu tinha um trabalho consultivo ali, técnico com as gestões municipais para vender o software mesmo, eu vi uma oportunidade de conhecer o chão de fábrica do serviço público no Brasil, que eu não conhecia. Né? Eu conhecia política a nível teórico, conhecia economia mais a nível macro, mas e o que acontece no chão de fábrica do serviço público são as prefeituras. A experiência como sócio-diretor na startup me possibilitou visitar mais de 70 prefeituras. A gente trabalhou com Florianópolis, com São Paulo capital, né? A empresa até hoje vai muito bem, mas como eu sou maluco, eu abri mão das minhas cotas para ir para a vida pública e não pretendo sair tão breve. Que legal. Falar em Florianópolis, uma curiosidade, eu sigo alguns políticos na internet, né? Você, o Paranhos, algumas referências do Nordeste, mas o Topázio de Florianópolis é um fenômeno. Eu sou fã. Eu gosto demais dele. Eu estive lá esses dias, fui ver uma filha que mora lá, e é uma verdade o que ele fala. Isso que é legal. Eu acho que faz parte do teu métier também. Vou me comunicar, vou falar online, tem que ser verdade. Eu acho que é isso que as pessoas querem. Concorda, Micabu? Com certeza. Mais e mais eu sinto isso. Eu tenho percebido, né, nessas 2 experiências de campanha, que eu vim para startup, saí, disputei a eleição de deputado federal, bati na trave, continuei ali experienciando o debate público até vir o convite do Paranhos e do Renato para que eu me somasse ao Renato como vice dele. E nessas 2 campanhas, né, de deputado federal e agora mais recente como vice-prefeito, eu tenho percebido isso, que às vezes, mesmo que a mensagem seja negativa, as pessoas preferem essa mensagem, inclusive se conectam a essa mensagem, desde que ela seja verdadeira. Né? Durante a campanha eu percebi muito que as pessoas gostavam de ver quando nós colocávamos em exposição ali na internet, por exemplo, os momentos de cansaço, as tribulações, porque isso mostra que você é uma pessoa de verdade. Isso, perfeito. Não é uma comunicação toda artificial. E era uma nem coisa de promessa, né? Exato. E era uma coisa que eu discuti até com a nossa equipe de comunicação na campanha, porque o programa televisivo é uma coisa quase cinematográfica hoje em dia. Os nossos programas eram lindos. Mas aquilo para mim funcionava na TV. Nas redes eu focava em comunicação que fosse mais dia a dia, mais real, né? Eu e o Renato num restaurante almoçando, assistindo o programa eleitoral. Isso conectava muito porque as pessoas falam, mas eu também faço isso. Eu também vou nesse restaurante. Foi muito legal. E isso divertiu as pessoas, mas mostrou que atrás de toda aquela campanha cinematográfica, de todo aquele design, existiam 2 seres humanos obstinados por melhorar ainda mais a cidade, mas que eram também seres humanos, que tinham dores, que tinham suas famílias, que querem ouvir as histórias das famílias dos outros. Eu acho que essa humanização é essencial e é muito do que o Topázio faz nas redes dele. Sim, isso. Porque ele não fala só de vender um novo programa, um novo slogan. Ele fala de resolver os problemas da cidade. E é isso que faz a diferença, porque é o que a população espera verdadeiramente do político. O político é um funcionário que eu coloco lá e eu quero que ele resolva o meu problema. Às vezes o bairro tem um problema histórico, às vezes tem um buraco que surgiu na rua na semana passada com uma chuva. Mas o trabalho do poder público é
comunicar quando que essa solução vem e gerenciar as expectativas, porque muito do que é gerido pelo poder público municipal potencializa ou não a vida individual de cada um. Se eu consigo ou não abrir minha loja ali naquela esquina que eu sonho, se a minha rua tá boa para eu levar meu filho para a escola, se a escola tá com uma nota boa ou não no índice de educação básica. Isso tudo passa pela gestão municipal e ter um gestor público verdadeiramente humano, sensível, faz a diferença para as pessoas para que não se sintam sozinhas. Olha, eu confio que esse cara vai resolver porque esse problema também é dele. Além de servidor, ele também é cidadão. Acho que isso que a gente consegue comunicar. Ô Henrique, me permita fazer uma alegoria de um rally, em que o Renato é o piloto e você o navegador. E quando você abriu o mapa dos 4 anos que vem pela frente, é um trajeto de 4 anos, como é que você se sente? Olhando, poxa, esse trajeto, esse ponto eu conheço, esse aqui não conheço, esse eu preciso conhecer, porque é uma segurança que você precisa dar para ele, né? Como é que você vislumbra isso? Tem sido um grande desafio aprender tudo o que há para se aprender dentro da prefeitura, né? São quase 3 dezenas aí de órgãos entre secretarias e autarquias. Grande a estrutura. É uma estrutura grandiosa, né? Cerca de 10 mil servidores, e motivar essa equipe, recompensar essa equipe, né? Manter ela de fato a serviço da população é um grande desafio. Cada uma dessas entidades, esses órgãos, tem um rito interno próprio, uma burocracia interna própria, e o Renato já está por dentro disso, né? Porque esteve vice-prefeito por 4 anos, é um gestor público já experiente, já foi presidente da Câmara, enfim, já tem um passeio na política municipal. Eu conto com ele para aprender sobre essas coisas todas, lógico, mas eu sinto um peso grande nessa gestão, nesses 4 anos, e tenho contado isso para o Renato, porque o Renato já é um nome experienciado, já é um nome conhecido, e ele mesmo diz que é improvável que ele dispute uma reeleição. Eu disse para ele que eu aceitei serviço dele, e a partir daquele momento me tornei parceiro dele para qualquer hora, e se ele quiser disputar a reeleição, eu vou estar ao lado dele. Né? Mas o ponto que vem com isso tudo é que, e ele mesmo reconhece, que talvez eu tenha uma carreira política, se der certo num primeiro mandato, mais longa do que ele tem a partir daqui. Entendi, claro. Né? E nesse sentido, ele tem até cuidado de mim e me guiado, né, inicialmente, porque é o que eu disse, né? Tem uma carreira possivelmente mais longa, se der certo a partir daqui. Até aqui eu vim como uma promessa de alguém que nasceu, cresceu em Cascavel, de um jovem com novas ideias, com uma bagagem acadêmica robusta que possibilita ajudar numa gestão do Executivo Municipal. Mas a partir de janeiro que vem a gente vai estar em fase prática. Isso aí. E daí é isso que você falou. O que nós teremos mapeado para entregar ao longo de 4 anos, que são infinitas demandas, né, da população, para que Micacif pode terminar esse mandato e as pessoas olharem, olha, fizemos a aposta certa, era um menino novo, mas a gente está satisfeito e queremos que ele continue como servidor. Eu vou ter que ver se eu quero também. Né? Claro. Não tenho assim todo um processo. Né? Claro, às vezes eu me perceba que eu era mais útil no setor privado, enfim, mas também tem essa medida de satisfação ou não da ponta da população. Então eu e o Renato temos sido muito cautelosos em prometer o que a gente pode cumprir e prometer o que a gente pode cumprir para quando nós podemos cumprir. Né? Vai ser nos primeiros 100 dias de governo, vai ser no 6º mês, vai ser lá para o 2º ano. Esse gerenciamento de expectativa é muito importante. Sim. Porque às vezes você resolve o problema, mas resolve no tempo errado ou da maneira que a população não esperava, você frustrou a expectativa mesmo assim, mesmo tendo feito seu papel. Então, ainda mais se torna essencial essa comunicação constante, né? Essa vinda aqui no Estação, enfim, esse uso das redes sociais que aproxime da população e, de novo, lá da primeira pergunta, essas portas abertas, para que a gente não dê um passo em falso, não dê um passo sem ouvir as entidades, sem ouvir a sociedade, que é quem está precisando das nossas medidas na ponta, né? Eu estava num momento, uma visita a um bairro em Porto Velho, eu era responsável pela comunicação do prefeito Wildon Chaves. E ele muito feliz porque tinha feito entrega de coisas importantes naquele bairro. Luz, asfalto, galerias. Ele estava dando soco no ar, igual o Pelé. E ele chegou para uma senhorinha para gravar aquele vídeo, né? Aquele ia ser o depoimento emocionante. E ela falou para ele, prefeito, tudo bem, que bom que o senhor está aqui. Ele falou, e aí, você está feliz, está satisfeita? E ela falou, na verdade não, prefeito. E ele palideceu, assim. Como? Né? Ela falou assim, sabe o que é, prefeito? Eu não tenho água na minha casa.
a gente fica meses às vezes. É um sofrimento que o senhor não faz ideia. Então aquilo gelou o coração dele. Ele usa isso muito até hoje. Porque, poxa, tinha algo mais. Se eu ouço essa Dona Maria, né, com todo respeito, eu não lembro o nome dela, e é o que você está falando. Então, eu olhei para um lado, foi muito bom o que entregou, mas sempre tem algo mais. E aí só ouvindo as pessoas, né, Henrique? Não tem outro jeito. Às vezes tem algo mais e algo mais fundamental ainda do que o caso, né? Então é impossível saber priorizar sem ouvir as pessoas, né? Ainda mais pegando aqui o contexto de Cascavel, uma cidade batendo aí já oficialmente os 350 mil habitantes. Então, 10 mil servidores. Você não consegue falar com todos os servidores ao longo de um mandato. Não consegue sentar um por um, se der 20 minutos cada um, falta tempo. Então é uma coisa tão imensa que se nós não tivermos os próprios servidores e a população como termômetros na ponta, fica impossível que um prefeito e um vice juntos, só duas cabeças, tenham domínio de tudo e pensem em todas as soluções. Esse esquema de portas abertas, de ouvir de maneira ativa e atenta é indispensável para a gestão. Você acha que é possível manter os processos caminhando bem próximo dos propósitos que vocês... Com certeza. É possível. Com certeza. Nessa sintonia. Com certeza. E qual é o tamanho do desafio, falando do Topázio de novo e colocando o Paranhos, porque eles estão no mesmo panteão de prefeitos com grande aceitação, né? Ali na casa dos 80%, às vezes mais do que isso por cento. Como manter essa performance que o Paranhos conseguiu estabelecer em 8 anos de excelente mandato? Realmente, nós temos aí pela frente uma comparação dificílima, né? O Paranhos foi um excelente gestor público, soube se comunicar com a população nos momentos de dificuldade, inclusive, quando não podia entregar a solução, soube explicar o porquê e o quando a solução viria. O Covid foi um exemplo. O maior dos exemplos, acredito, da dedicação dele, da devoção ao mandato, né, e acima de tudo a população. Então, claro, eu e o Renato entramos na gestão com a régua lá no alto. A vantagem que nós temos é que, a partir desse mandato do Paranhos, e isso não é uma bênção que todos os prefeitos e vices eleitos têm Brasil afora, é que nós pegamos a casa em ordem. Né? Nós pegamos muitos processos já andando, pegamos até em termos contábeis uma prefeitura mais redonda do que muitos prefeitos podem dizer que vão receber. Então essa entrada é de alguma maneira facilitada, né, para que a gente continue esse bom trabalho. Na torcida, inclusive, para que o Paranhos também alce voos mais altos, porque isso nos ajuda como gestão pública municipal. Né? Se o Paranhos eventualmente vai para o governo do estado, que colabora aqui também no Hub One, se o Paranhos vai para um espaço como esse, que permita ele ajudar não só Cascavel, mas outras cidades aqui da nossa própria região, isso facilita o nosso trabalho de gestor público municipal. Né? Porque a gente está tendo amparo, recebendo estrutura de um nível superior. Então a gente segue na torcida pelo Paranhos, tendo ele como esse grande conselheiro na transição que ele tem sido, de abrir as portas do gabinete, de nos ensinar o que já vem acontecendo, né, para que a gente chegue ali em janeiro e a população nem sinta que houve uma virada de chave. Sinta uma continuação fluida, porque foi isso que a população escolheu na urna. Exato. Né? Tem, claro, a minha presença na chapa como um aspecto talvez de inovação, de renovação, mas o mote principal foi a continuação do trabalho que o Paranhos já vem fazendo. Existem coisas a ser afinadas, existem novos programas a ser lançados, novos problemas para que nós enfrentemos. Mas a toada principal é de continuidade de um bom trabalho. Né? E para isso a gente tem certeza que vai contar com o Paranhos. E é tão desafiador quanto inspirador, né? Nós recebemos aqui a visita para uma entrevista do ex-prefeito de Requinoa, no Chile. Está fazendo uma visita a Cascavel por conta de uma associação Brasil-Chile que eles tinham e vão retomar. Aliás, é bom para a prefeitura. Vou até te dar a dica. Quem sabe passar o contato dele, porque ele ficou tão feliz na visita, especialmente aqui na estação Hub One. Ele teve 3 mandatos bem-sucedidos em Requinoa, uma cidade produtora de frutas, mas ele aqui ficou assim embasbacado, essa é a palavra. Ele quer lá para a região dele no Chile. Como que você se sente como cascavelense, Henrique, sabendo que as pessoas têm essa impressão de Cascavel? E é tão inspirador quanto desafiador, né? Como eu falei no começo, né? Um visitante ficar assim... Cascavel foi alçada a um novo patamar, né? É uma cidade hoje assistida a nível nacional, uma cidade que hoje todos os dias recebe gente de todas as regiões que escolhem vir aqui para viver. Né? Houve toda uma propaganda positiva em torno da cidade, muito por conta do que essa gestão atingiu. Então, isso aumenta também a responsabilidade. Sim, sem né? dúvida. Cascavel passa, de fato, a ser essa capital do Oeste, essa referência para toda a região e essa cidade que representa a região para as esferas maiores. Nesse contexto, os desafios aqui, a solução de problemas que vem aqui
Quanto mais inovadora for, mais aumenta não só a responsabilidade, claro, mas também cria mais precedente para que outras cidades adotem nossas medidas. Né? É uma grande oportunidade de também na gestão pública sermos exemplo. De maneira, claro, que vai ter que ser muito técnica, muito fria, muito bem aconselhada pela própria sociedade para a gente garantir que não dê um passo em falso. Porque agora a gente não fala mais só de Cascavel, mas de toda uma região que prospera com base na nossa prosperidade. E te incomoda o fato de que também nessa bagagem do novo morador pode vir muita gente ou em excesso e aumentar taxas de criminalidade ou de desemprego? Isso é algo no mapa ali a ser pontuado. Claro, né? Claro. É uma dor do crescimento para a cidade, né? Mas nós temos que estar preparados, planejados para ela. Perfeito. Né? Porque se não fizermos nada, vai aumentar, de fato, os níveis de criminalidade, vai aumentar o déficit habitacional. A gestão pública tem que, nessa ideia de ter tempo, de automatizar alguns processos, ter tempo para pensar, tem que ter o tempo também de ser prospectiva e proativa, né? De planejar já alguns anos à frente, de visualizar quais vão ser os desafios futuros da cidade e não ficar só nessa cadeia reativa de resolver o problema de hoje e de amanhã, porque esse futuro chega, mais gente chega e os desafios vão aumentando, né? Projetar a cidade para o longo prazo, né? Planejar, de fato, com o Instituto de Planejamento, com a Agência de Inteligência e Fomento, com a própria Fundetec, é um dos grandes desafios que nós temos a longo prazo. Você citou uma carência que identificou no Senado e no Congresso, na Câmara Federal, que é uma realidade, que é a falta de familiaridade com inovação, tecnologia, criatividade, 3.0. Como que pode ser essa dificuldade identificada e como superar isso na relação com o Legislativo Municipal? A gente não sabe qual é o perfil dos que se elegeram, assim, claramente, mas a inovação e os propósitos de vocês precisam estar em sintonia com a Casa de Leis, né? É também desafiador, né? Realmente, né? Essa articulação política com o Legislativo é bastante trabalhosa. Mas me deixou, pelo menos nesses dias iniciais, imediatamente pós-eleição, me deixou bem satisfeito ver a postura dos vereadores eleitos e reeleitos em torno desse tema, né? Até vereadores, eu estou no Partido Novo, você pontuou no início, é um partido ideologicamente próximo do próprio PL, que é o partido do Renato, e me impressionou. Teve um evento aqui no Hub One esses dias para a gente começar a mobilizar o Dia da Criatividade aqui em Cascavel para o ano que vem, para 2025. E me deixou muito satisfeito ver, inclusive, a vereadora eleita de um polo extremo oposto ao Novo, né, que é a vereadora do Partido dos Trabalhadores, fez presente aqui, se fez disposta a colaborar com o movimento. Muito legal. Então, super legal e eu acho que nem tudo é briga político-ideológica, né? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, quando a gente fala de fomento à inovação e diminuição de burocracia, a gente está falando de abrir uma oportunidade de riqueza e facilitar o acesso ao serviço público exatamente para quem mais precisa. É bom que nós percamos essa visão de que desburocratizar, inovar, investir em tecnologia é beneficiar o empresário. Talvez seja também, mas em especial beneficiar a população que mais precisa de serviço público na ponta, que passa a ter um acesso mais ágil, mais transparente, e é também uma nova oportunidade de riqueza para quem, em certo sentido, está lá na base da pirâmide, né? Porque hoje o conhecimento em torno de tecnologia e inovação é muito difuso, é muito acessível, né? Por meio da internet, por meio de espaços como aqui a Estação da Inovação. Então, essa visão em torno de alguns temas ser coesa, ser unida em prol da cidade, não de um partido ou outro, de um projeto político ou outro, é muito especial e eu espero que esse seja o momento que a gente continue vivendo ao longo da próxima legislatura. A tua rotina do Renato está saindo da campanha, embora ela ainda se pareça um pouco, vive ali num híbrido de transição. Embora seja uma continuidade ou continuação, é transição. Como é que está isso? A gente tem dedicado muito tempo a visitar cada departamento, cada secretaria e ouvir os problemas, né, que já se detectaram e que não puderam ser resolvidos ao longo desse mandato para a gente já atacar no próximo. Tem sido um trabalho de conhecer
para o Renato ainda mais e para mim quase que a partir do zero, o time, né, de servidores, entender as vocações de cada um, as dores de cada um. Então, dado esse tamanho da nossa máquina pública, o tamanho do time de servidores é bem desafiador, mas é necessário, né, para que a gente entre na batalha aí no ano que vem, no bom sentido, com o terreno já todo mapeado. Antes da gente encerrar a prosa, estamos chegando perto do fim, tenho o hábito de conversar com os convidados falando de algumas coisas muito particulares. E eu vou te fazer as perguntas no ping-pong, tá? Tá bom. A primeira delas é um ídolo, um ícone, uma referência para você. Você citaria quem? Olha, pergunta difícil, hein? Tem dificuldade com isso. Ídolos. Um ícone, uma referência, alguém que te... Até porque eu não tenho muitos, assim. Vou pensar... Estou tentando trazer para o meu campo aqui da... Sim, da política ou da família, algo assim, alguém que você olha para essa pessoa... É uma resposta meio clichê, pastelão assim, mas poderia ser meu pai, né? Excelente resposta. Eu amo essa resposta, porque a minha é essa, né? Legal. O homem da minha vida não é meu pai, sozinho. né? Então, quando fala, meu pai, né? Meu pai, legal. porque ele me ensinou a ler, me ensinou a amar os livros, a ser um homem gentil, então ele é sempre minha referência, já está num lugar melhor lá em cima, mas ele é... Teu pai é um cara que eu admiro muito também, boa escolha. Um livro para ser lido de novo ou indicado para alguém? Olha, um livro para ser lido de novo. Eu gostei muito de uma leitura recente que foi Essencialismo. Eu adoro esse livro. E eu indicaria para as pessoas. Acho que... Uso em sala de aula, é maravilhoso. A gente está numa época de tanto ruído que a mensagem do livro é importante, né? Eu adoro esse livro. Para que tenhamos foco no que realmente importa. Enfim, em especial para mim e para o Renato nesse processo. Gastar energia é aplicável. na coisa certa, né? Exato. Uma música, Henrique, ou um tipo de um cantor, um estilo. Uma música. Aquela hora que você precisa dar aquela meditada, ou viajar e ouvir, preciso ouvir esse cara. Olha, eu ouço para esse tipo de momento, de foco e de meditação. Criação, né? Eu tenho dois extremos. Olha Se aí. eu preciso focar para uma leitura, para escrever um artigo, algo do tipo, curiosamente funciona muito para mim rock num campo mais pesado. Assim. Joia. Então, System of a Down, Metallica. Mas quando eu preciso de algo mais criativo, eu ouço muito Tim Maia. E gosto muito de Tim Maia, até tinha um vinil dele. E gosto bastante daquela fase super viajada dele lá da imunização racional, que ele estava participando de uma seita, um culto, enfim, que não faz sentido lógico nenhum, mas ele... Pra ele fazia. Mas as músicas ficaram muito boas no período. Acabou que deu resultado musical, né? E um filme para ter uma continuação ou indicação também, um filme para você ou série? Tem um filme muito legal para quem gosta de planejamento, de dados, enfim, que o nome em inglês é Moneyball, que é como se fosse bola de dinheiro, né? Mas é sobre... o Brad Pitt está no filme, então é bem comercial, mas a história é basicamente de um técnico que resolve... enfim, vitórias num campeonato de beisebol com base nos números. Traduziram como o homem que mudou o jogo, né? Eu acho que é isso. O homem que mudou o jogo, Brad Pitt. Técnico verdade. De beisebol, né? Isso, e é muito Ele mudou interessante. Mesmo, que é real, né? É uma história baseada em história real e tem toda uma aplicação de números, de dados, estatísticas, né? Para que eles comecem a ganhar no beisebol. E não é diferente do que a gente pode fazer nas políticas públicas, legal, né? Fazer políticas públicas baseadas em dados e evidências. Hoje a gente, felizmente, principalmente se olhar para fora do país, já tem muitas referências do que dá certo. Em pouca coisa a gente precisa inventar a roda. Nós precisamos olhar para o que deu certo lá fora, né, como ferramenta, e olhar para os números do que nós temos aqui como panorama e aplicar o que deu certo lá fora aqui em Cascavel para a cidade continuar decolando. Melhor presente de Natal pro Henrique Mecabol, para encerrar. Meias estampadas, sem dúvida nenhuma. Que legal. Já tenho aí uns 200 pares diferentes. Olha que curiosidade. Vou fazer uma matéria lá na tua casa. Então. Hoje eu não lembro que meia eu tô, mas não deve ser muito discreto. Não, é uma meia de polvo. Eu sempre tô com meia estampada, mesmo em evento social. Já tive até uma empresa própria das estampas que eu desenhava. E daí na época foi bem em meio à pandemia também. Eu liquidei a empresa. Vendi ali o estoque a preço de custo e doei para entidades aqui de Cascavel. Doei para o Vopar, para o Abrigo. Que joia. Mas eu gosto muito. Então, se alguém estiver procurando ideias de presente para me dar, fique à vontade para achar umas meias coloridas aí. E como vai ser esse teu Natal? Tem transição, tem posse dia 1º, mas você acha que vai conseguir conciliar
uma tradição. Vocês têm essa tradição? Nós temos, a gente sempre passa em família, família é muito grande, né? São mais de 10 irmãos aí na família do meu pai, mais a família da minha mãe. Então a gente deve ter um Natal grande aí na véspera, no almoço aqui em Cascavel. Eu não vou sair da cidade porque dia 1º a gente já toma posse, né? Perfeito. Então não há nem essa possibilidade de sair daqui, tem que estar preparado para trabalhar já em 1º de janeiro. Um pezinho na posse e outro na festa, porque ninguém é de ferro, né? Isso aí, na virada vou ter que dormir cedo. Henrique, muito obrigado. Tenho certeza que na relação com o divino, muitas pessoas estão orando ou torcendo, rezando por vocês, nós também, eu particularmente, porque voltei para a cidade de onde eu sou e que amo, e minha esposa trabalha aqui, minha filha está feliz aqui, minha sogra. Wesley e eu te desejamos todo o sucesso do mundo, sabe? E a equipe da estação também, nós estamos empolgados, ficamos felizes com a vitória, e eu sei que o espectador, o internauta, o usuário compreendem esse momento mais quase clichê. Sucesso, Deus te abençoe. Obrigado, que Deus siga nos abençoando. Saibam que nós, eu e o Renato, né, falo aqui em nome dele pontualmente, contamos com vocês também, porque precisamos fazer cada vez mais a estação florescer. A estação está cheia de gente, cheia de vida, levando mais educação tecnológica para toda a cidade, né? É um foco da nossa próxima gestão, é uma bandeira que eu carrego comigo da inovação, e tenho certeza que nós faremos grandes coisas juntos a partir de janeiro. Maravilha. Em nome de Alcione Gomes, Rafael Tonieto e toda a equipe Estação Hub One, agradecemos a Henrique Mecabô, a você por nos acompanhar, também usar os recortes para compartilhar com pessoas que você conhece, porque Cascavel está no topo e a gente quer que ela permaneça por lá. Fique com Deus e até a próxima.